Shabbat Shalom, estamos juntos em mais um Shabbat, congregação Moreshet Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Que o Eterno nos abençoe, nos dê um restante de Shabbat abençoado. Estamos estudando a Parashá Toldot, Gerações, que está no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 19 até o capítulo 28, versículo 9. As porções também dos profetas, o profeta Malaquias, Matitiarro, Mateus. O irmão Lorisvaldo que vai trazer para nós uma reflexão sobre essa Parashá. E ele vai expor para vocês mais detalhadamente os textos que estão sendo estudados, que foram estudados e estão sendo estudados ainda nessa semana que se encerra hoje. Adonai, tome teu filho Lorisvaldo em tuas mãos, que ele seja teu profeta no nosso meio, que a boca dele seja a tua boca, para trazer para nós revelações novas, ensinamento novo, que possamos sair daqui hoje melhor do que o que chegamos. Esse é o objetivo, Pai. Estudar a tua instrução, a tua palavra tem esse objetivo. A cada dia crescer mais um pouco diante de ti em conhecimento, para que melhor possamos viver para ti. Este é o propósito, esse é o desejo do nosso coração, e nós te pedimos que, através do teu Santo Ruach, teu Espírito Santo, que nós possamos crescer diariamente em conhecimento de ti, para melhor vivermos para ti e para o nosso próximo. E nossa oração é em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Roche. Shabbat Shalom a todos, meus irmãos que estão aqui conosco e vocês que estão de casa nos assistindo. Um Shabbat abençoado. Eu vou pedir o passador, você pega o passador de slide para mim? Pronto. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que a gente acaba, durante toda a semana, se preparando, estudando, meditando em cima dos textos, mas de nada vale se Adonai não estiver à frente, se o Ruach não estiver sobre nossas vidas para conduzir a ministração. Sai como palavras vazias, apesar de ser a Torá sendo lida. Se você não tiver com o Ruach sobre sua vida, o poder de Adonai não estiver sobre você, as palavras saem vazias e não causam mudanças em ninguém. Então o que eu mais peço a Ele é que Ele me use, porque toda vez que eu venho aqui à frente eu sinto um vazio enorme em mim. Então eu creio que é Ele me mostrando o quão pequeno eu sou, para que Ele possa encher e Ele possa falar. E eu espero que vocês consigam me entender nessa manhã. Temos uma Parashá muito boa, importante demais, a Parashá que fala exclusivamente do nosso patriarca Isaac. As outras 3 falaram de Abraham, as outras 4, são 4 que seguidas agora que vão falar de Jacob. Então, a gente tem apenas essa exclusiva para ele e é algo fenomenal. Algo que me deixa emocionado é a vida do patriarca Isaac. E tem algo no Talmud que é muito importante, eu acho perfeito. Os sábios dizem que naquele grande dia, o povo de Israel chegará para Isaac e dirá a ele: você é aquele que mais representa como pai, como nosso patriarca. Você é especial para nós. E realmente Isaac é uma figura sensacional. E durante esse estudo da vida dele, eu refleti um pouquinho sobre ele, da Parashá passada, de quando Abraham foi oferecer ele como sacrifício. Aí a gente fala muito sobre Abraham sacrificou Isaac no coração, e realmente. Mas me diga uma coisa, eu pensando, poxa, essa criança deitou em paz, sabendo que Adonai proveria, que era a vontade dele, se entregou. Você lembra de quem? A gente fala o tempo todo que ali representa Elohim, Adonai entregando o seu filho, como foi a representação de Yeshua, e que Isaac representa o Mashiach, e realmente ele se entregou para a morte naquele dia, e Adonai proveu. Então, a partir dali, ele demonstrou uma fé gigante, ainda criança, porque eu digo que eu, no lugar dele, eu não deitaria naquele altar, não. Ele botou leia, levou, depois deita aqui, e o pai levanta a mão. Eu não ficava, não.
ali é um exemplo, e por isso que ele tem uma atenção tão especial nessa paraxá, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, dessa fé, desse exemplo de fé que o nosso patriarca tem para nos passar. Eu quero começar lendo com vocês o texto que está em Gênesis 25, do versículo 20 ao 21, que diz assim: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente a Adonai por sua mulher, porque era estéril. E Adonai ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca demorou quanto tempo para conceber depois das orações? Eu botei bem pequenininho aí embaixo. Isaque tinha 60 anos quando a sua esposa deu à luz a Esaú e a Jacó. Isso significa que Isaque teve que esperar 20 anos orando para a esposa dele, confiando. Não tomou outra para pegar um atalho. Eu achei o exemplo dele superior realmente a vários outros. 20 anos confiando que Adonai ouviria, e no tempo de Adonai aquilo iria se concretizar. Aí eu fico olhando para a nossa geração imediatista do jeito que é. O ser humano está ficando cada vez mais impaciente. Eu sei que hoje a gente está vivendo cada vez menos, então talvez você esteja numa idade que não pensa que talvez 20 anos não dê para esperar para ter a resposta da sua oração. Mas naquela época as pessoas também morriam, independente da idade. Mas a fé dele, a confiança dele que Adonai iria prover. Você sabe que um homem de família morrendo sem deixar filhos, a sua herança ia passar para os servos, para outras pessoas ao seu redor mais chegados, e era terrível. Quanto mais filhos você tinha, maior a sua bênção, mais pessoas para aumentar o seu patrimônio, distribuir, trabalhar, era voltado para isso. E ele esperou, com 60 anos a oração dele foi atendida. Eu não quero acusar e dizer que hoje você, por ser estéril, você tem que orar e esperar 20 anos até vir, não. Observe que são situações diferentes. Naquela época, o homem não poderia fazer nada com relação à esterilidade. Não tinha, apenas Adonai poderia mudar aquela situação. Então, o que é que o homem poderia fazer naquela hora? Orar, esperar, clamar. Não tinha outra coisa. Hoje não, hoje a Adonai deu sabedoria ao homem, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, e hoje você tem como fazer um tratamento. Você vai, procura o médico vê o que é que está de errado, ajuda, e você tem seu filho, não tem problema nenhum. É falta de fé? Não. A Adonai deu sabedoria ao homem, para o homem resolver esse problema, então ele vai agir naquilo que o homem não consegue trabalhar. Isso a gente já falou, isso é de ciência de todos, é só para esclarecer. Tem 4 pontos aqui que eu quero abordar a respeito da oração de Isaque. O que é que ela nos ensina? Essa paciência, essa perseverança de Isaque na sua oração. Eu botei 4 pontos aqui para a gente meditar em cima dele. Primeiro ponto, ela nos mostra que caminhar com o Eterno não é um caminho fácil. Você pode até discordar, dizer, não, porque nada, eu estou na igreja, é muito fácil, eu amo. Eu não estou dizendo que você não ama, eu amo. Se eu pudesse, eu morava aqui, comprava a casa aqui do lado, morava aqui, estava aqui todo dia. Não estou dizendo isso, é apaixonante. Cada vez que você busca mais o Eterno, mais alegria, mais amor você cria, mais vontade de servi-lo. Agora, é fácil? Não é. Você acha que foi fácil esperar 20 anos? Você acha que foi fácil para Jó, que estava ali, tudo perfeito, tranquilo na vida dele, aí vai lá, Satã, e é porque você dá tudo, e aí depois Adonai permite, e as coisas complicam na vida dele, chegar de um nível que muitos cairiam fora, e ele perseverou até o final. Então, caminhar com o Eterno tem suas dificuldades, mas é um caminho que conduz à vida,
Não é um caminho que conduz à morte. A gente não pode pensar apenas no nosso plano aqui terreno, o que está acontecendo agora, o que a gente tem para viver hoje. A gente tem que pensar na eternidade. Nós cremos na ressurreição dos mortos, cremos que passaremos a eternidade servindo a Ele. Então, a gente tem que pensar na eternidade, não nos 70, 80, 90, 100 anos que você pode viver aqui nessa terra, de forma imediata. Então, realmente se torna algo difícil de explicar em palavras. No início, tem pessoas que chegam e acham que não vão conseguir retirar aquilo que há de ruim, mas o Ruach, o Espírito de Adonai, e sobre a vida da pessoa começa a auxiliar, e você começa a retirar o que está ruim, o que desagrada a ele, você começa a andar no caminho certo, e se torna muito prazeroso. Muito, eu não trocaria por nada nessa terra. Segundo ponto, está cheio de problemas e motivos para desistir. Isso daí já se encaixa com o primeiro. Vários problemas podem surgir. Por quê? Porque você está indo na contramão do que o mundo tem a oferecer, do que a sua carne anseia, deseja. Então os problemas vão surgir. Você vai ter dificuldade, mas a recompensa, o tesouro, a bênção que você tem a posterior, depois que você conseguir vencer e passar por isso, é muito grande. Os patriarcas estão aí para nos ensinar. Não foi fácil para Abraão sair da terra onde ele estava com os parentes, peregrinar, passar por tanto lugar, tantas situações. Hoje a gente tem ônibus, carro, Uber, vai para tudo que é lugar. É tudo na 11, né? Pedalando, andando, regiões, deserto. E as pessoas confiavam no Eterno, no que ele determinou. E o prêmio é a vida eterna. Terceiro ponto, o caminho da fé consiste em confiar no Eterno para poder superar todos os problemas e vencer nos momentos de crise. Então, a caminhada da fé, o que a gente aprende através dos patriarcas, através de Isaac, nesses 20 anos orando, é que esse caminho da fé, a confiança que você tem que ter, a fé e a confiança que você tem no Eterno é o que vai garantir a sua vitória. Porque você ora hoje, aí eu confio que o Eterno vai me dar. Amanhã você mete o pé pelas mãos e tenta se adiantar e as coisas não se cumprem porque você não esperou o tempo dele. E outro ponto, a chave para receber as bênçãos é a nossa perseverança. Ele perseverou 20 anos, a gente persevera alguns dias e já acha que Adonai não está ouvindo as nossas orações. Adonai não está me ouvindo. Será que ele todo dia tinha que ouvir Adonai falando, não, calma, calma. Eu duvido que todo dia ele ouvia a voz de Adonai dizendo, calma, eu vou lhe dar. Não, confiança, perseverança, a fé é o quê? A certeza daquelas coisas que você não enxerga, não vê. Então ele demonstrou fé, esperou e aguardou. E um ponto importante na vida de Isaac, e a gente vai notar através do Romanos 8, 35, 37, que eu vou ler com você. Quem nos separará do amor do Mashiach? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí eu grifei, passei aí uma linhazinha embaixo, porque por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Por quê? Porque o caminho da fé, ela não diz, sem todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, eu sou vencedor porque Adonai me dá tudo, não me falta nada. Não, eu sou vencedor porque em todas essas coisas aqui, que coisas são? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte. Tudo isso daí vai vir e 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Não é que essas coisas não estão passivas de acontecer na sua vida, mas a sua fé, a sua perseverança vai fazer com que você saia de todas elas. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, não pelos nossos próprios méritos, mas sim por aquele que morreu e ressuscitou por você, por mim. É por isso, e Isaac, ele representa isso, representa essa fé do Mashiach, o que o Mashiach se entregou, porque tem um outro aspecto, deixa eu adiantar aqui, para eu não falar antes do slide, está aqui, o texto nos mostra que
para que as promessas de Adonai tenham efeito nas nossas vidas, é necessário que nós trabalhemos para isso, de modo a alcançar a bênção. Está lá no versículo 21. Isaac orou insistentemente a Adonai por sua mulher, porque era estéril. Então você tem que agir dentro daquilo que Adonai te deu condições de agir. A gente estava conversando outro dia, eu estava conversando com o Nel, porque nosso irmão Nel, infelizmente, ele está aí em um caminho doloroso, porque por causa do trabalho dele, onde ele trabalha, ele vai estar se mudando para uma outra cidade. É algo que machuca muito nossos corações. Nós amamos ter ele aqui, as ministrações dele, o carinho, o amor. A gente já tem um elo de irmão muito grande, então é algo que faz falta. E aí, muitos poderiam pensar, mas é plano de Adonai, você não tem o que fazer, se entregue e vá. Mas só que não é bem assim. Se isso aconteceu na sua vida, mas existem ferramentas que você pode usar de outras formas, judicialmente, alguma coisa que você pode tentar reverter isso, você tem que agir, fazer a sua parte. Aí sim eu digo a você, se no final de tudo que você fez, todo esforço, a vontade de Adonai for que você vai para lá, ali, então vai se concretizar. Você não vai conseguir mudar a vontade de Adonai, só porque você entrou na justiça e fez o que foi. Então, você tem que entender isso. Se você pediu algo a ele, se você está aguardando algo, você tem que agir para que isso aconteça. As ferramentas que ele lhe colocar na sua frente para você usar, você tem que usar. Você não pode esperar cair do céu no seu colo. Você vai. Se no final de tudo não deu certo, pronto. A vontade de Adonai era que aquilo acontecesse daquela forma. Ótimo. Aí você tem a sua resposta. Porque a gente fica esperando ele falar no ouvido. É possível? É possível. A sua comunhão com Adonai é que vai determinar se ele vai falar com você, você vai ouvir, se outra pessoa vai ser usada para falar com você. Não desacredito disso, mas na maioria das vezes ele lhe dá a ferramenta para tentar reverter uma situação na sua vida. Se a vontade dele não for aquela, que prevaleça. Por quê? Porque Isaac fez assim como Yeshua fez. Tem um versículo aqui, eu coloquei, deixa eu ver se está no próximo slide. Pronto, está no próximo slide. Diz assim: Isaac orou baseado nas profecias que tinham sido pronunciadas sobre a descendência de Abraão e sobre ele em particular, conforme está em Gênesis nos versículos 12, capítulo 12, de 2 a 7, 13, de 15 a 16 e vários outros aí que você pode acompanhar na sua casa, na sua Bíblia. Você pode ler todos esses versículos aqui, são promessas sobre Abraão e sobre a descendência dele. Aí o que ele fez? Ele orou pedindo a Adonai que as promessas dele, feitas ao pai dele e a toda a descendência dele, se cumprissem. No tempo dele, mas que se cumprissem. Todo dia ele orou pedindo que a vontade de Adonai se cumprisse na vida dele. Se Adonai queria uma descendência a Abraão, Isaac deveria ter filhos. Então os filhos viriam no tempo certo. Ele orou e pediu. Como foi que Yeshua fez? Yeshua fez lá em Mateus 26, 42, a parte B, diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E Yeshua fez da mesma forma que Isaac fez. Ele colocou diante de Adonai que o desejo dele era um, mas que ele preferia que a vontade de Adonai se cumprisse. Por que você está orando e às vezes nada acontece, não recebe? Orais e não receber, porque não sabeis orar. A gente ora, pede a nossa vontade, que a nossa vontade se cumpra, e nada acontece, porque o correto, o que a Torá e Yeshua nos ensina, é que quando a gente ora, a gente tem que colocar diante de Adonai que a gente prefere que a vontade dele prevaleça em nossa vida. Eu sei que tem momentos que Adonai deve dizer assim: pô, ele está insistindo tanto, querendo tanto, que eu vou dar. Aí ele dá. A pessoa mais na frente quebra a cara. Não é assim? Tem várias pessoas que contam esse exemplo de que pediu, insistiu tanto, quando Adonai deu, não se tornou bênção na vida dele. O que ele pediu tanto, por quê? Porque a gente acaba desistindo de pedir que seja feita a vontade dele. Porque o tempo de Adonai é diferente do nosso tempo. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que seja mais rápido, mas uma coisa é certa. A gente não sabe quando ele vai dar, quando ele vai responder a sua oração. Mas é certo, a vontade dele vai prevalecer, ele vai lhe responder de forma positiva ou negativa, mas ele vai. Basta você ter fé, confiar e aguardar.
Deixa eu ir acompanhando o horário aqui para eu não passar. Então, essa semelhança de Isaac com o Machia é o que faz o povo de Israel admirá-lo acima dos outros. E o Talmud recitar isso, deixar registrado lá que existe essa admiração e que no grande dia eles vão se encontrar e vão declarar esse amor, esse carinho por ele. Gênesis 25, do versículo 25 ao 26, diz assim: E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú, Esaf. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaf. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Eu coloquei, eu acho que no slide aí para vocês não está não, porque eu esqueci. No daqui eu coloquei lá, sublinhado, e depois saiu seu irmão agarrado com a mão ao seu calcanhar. A gente vai falar a respeito disso. A gente vai falar a respeito do nome mais injustiçado na Torá, na Bíblia. Eu ainda consigo lembrar do dia da última vez que eu visitei. Eu não tenho problema nenhum em visitar igrejas cristãs. Não tenho problema. Os colegas, os amigos me chamam, os irmãos me chamam e eu vou. Independente de qual seja a denominação, eu visito, eu vou lá. Se eles adoram ao Eterno, eu vou lá adorar ao Eterno junto com eles. Agora, que existe uma confusão muito grande, existe com o nome do Jacó. Ou seja, se você leva ao pé da letra que Jacó é enganador, usurpador, então um dos patriarcas está no lugar errado ali. Não era, porque eu não acredito que Adonai levantaria como patriarca um enganador, um usurpador. E eu também não consigo ver um pai e uma mãe tendo gêmeos ali, os filhos nascem. É aquele momento mais fantástico. Eu lembro de Isaac quando nasceu. Foi lindo demais. Eu estava na sala e quando ele saiu chorando e botou perto da mãe, ele parou. Na mesma hora ele sentiu, ouviu, reconheceu a voz da mãe, reconheceu a voz do pai. Aí eu olho para Isaac e digo assim: olha que bonitinho, tem cara de usurpador. Vou botar o nome dele, usurpador. Você consegue, meu irmão, imaginar um pai e uma mãe fazendo isso, algo desse tipo? Eu sei que tem uns que olham para o filho e botam, pô, esse daqui parece uma máquina de fax, vai ser fax, xerox, fotocópia, como a gente vê aí, vários registros de pais que fazem isso. Falta de sabedoria, mas cada um escolhe o nome que quer para o filho, né? Mas eu não consigo ver um pai e uma mãe fazendo algo do tipo. E a gente vai desmistificar. Eu sei que a gente já bateu nisso outras vezes, todo ano a gente às vezes toca nesse ponto, mas como vai ficar registrado na internet, é importante a nossa primeira Torá transmitida, Toldot transmitida, a gente vai deixar registrado esse pequeno equívoco sobre o nome do patriarca, Jacó. Eu coloquei na tela aí para vocês, Jacó é o nome mais injustiçado. Isso daqui eu já falei, é de conhecimento geral que Jacó significa enganador. Mas será que é esse o real significado dele? Eu coloquei aqui em hebraico o nome de Jacó. A pronúncia é Yaakov. Você, no hebraico, você lê de trás para frente, como dizemos aqui, né? Da esquerda, da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. E a primeira letrazinha que você tem ali, que parece um acento da nossa língua, é o Yod. E o Yod, ele não faz parte aí da raiz da palavra. Quando você começa a estudar hebraico, você começa a aprender a extrair a raiz da palavra para ver de onde ela veio, o significado. E ele não faz parte. Ele é, na verdade, um prefixo usado para flexões verbais. O hebraico, meu irmão, é muito bom e é muito complicado. Mas vale muito a pena para você poder entender tudo da forma que deve ser entendido. Eu tenho um projeto para, nos próximos estudos, às quarta-feiras, a gente vai desmistificar um mal entendido sobre a vida de outra pessoa injustiçada. Eu gosto de defender os injustiçados. Eu já defendi aqui Balaão, vou fazer um outro vídeo, porque não ficou registrado na internet, defendendo ele, em parte, mas defendendo. E vou atrás de Zaqueu.
Zaqueu também é outro injustiçado. A gente vai conversar sobre Zaqueu depois para tentar tirar isso da nossa mente, entender o contexto, entender quem foi ele e tirar essa injustiça que a gente acaba por não conhecer, jogando, acusando ele, e ele não pode se defender, né? Aí então eu vou ser o advogado dele, vou defendê-lo. Então a raiz aqui da palavra são essas 3 letrinhas aí, que é Akef. Akef é o significado é a palavra para calcanhar. Calcanhar, pronto. Você leu aquele primeiro versículo onde ele sai com a mão segurando o calcanhar do irmão. Então os pais olham para aí, que coisa interessante. Você já viu gêmeos, alguém falar que o gêmeo saiu grudado no outro, segurando pela perna? Imagina que coisa incrível, né? O irmão vai sair, ele não, primeiro que eu não, segura pela perna e vem junto. Incrível. Então os pais olharam e disseram assim, poxa, vou registrar isso. O nome dele vai ser Yaakov, aquele que agarrou no calcanhar, porque nós não temos na nossa língua portuguesa algo que traduza de forma correta. O mais próximo que a gente tem, como está ali embaixo, ele agarrou ao calcanhar, porque o Yod, na hora que você vai pegar lá as primeiras escritas em hebraico, tudo eram desenhos de fatos, de coisas, e o Yod é uma mãozinha, então eles botaram ali, desenharam a mãozinha, o Yod, e calcanhar, pronto, aquele que segurou no calcanhar. Pronto, você tirou da sua mente essa questão de que ele é o enganador. Mas por que então surgiu essa confusão? Por que jogaram isso para cima do coitado do Yaakov? Por causa disso aqui, ó. O verbo enganar no hebraico é idêntico. A escrita é a mesma, não existe vogal no hebraico, a escrita é a mesma. Confusão total, não é não? Se não fossem os maçoretas para colocar hoje para a gente os sinais das vogais, como é que a gente talvez tivesse se perdido muitas das palavras? Porque só quem é daquela época, entendendo o contexto e tudo que foi dito, consegue tirar e entender ali. Você tem que usar o texto é claro, ele saiu segurando o calcanhar, então se está escrito ali algo que a escrita pode ser calcanhar ou pode ser enganar, é lógico que ali foi escrito calcanhar. Lucas está aqui dando uma palavrinha, que ele é professor. Entendi. O Yod, ele está dizendo aqui, Lucas, que no hebraico antigo ele simboliza o verbo no passado e no moderno no futuro, o verbo no futuro. Vaiomer e falou, com Yod. Isso. No passado, Vaiomer. Isso. Perfeito, perfeito. Depois acessem o canal de Lucas, ele vai voltar a repor. Neodian também, que são mestres em hebraico. Isso, é verdade. Aí, passar a perna no outro, calcanhar, tudo no português leva para um sentido de enganar, de enrolar, de passar a perna no outro. E isso por causa disso que veio lá do passado, que influencia, porque a nossa cultura é uma cultura cristã, né? Fomos um país que tinha o catolicismo como sua religião principal, então você herda até para a sua influência na sua língua esses tipos de ditados que tem a ver justamente com o calcanhar, com passar a perna no outro. E eu coloquei aqui para você não ter dúvida de que são a mesma coisa, a mesma escrita, Akev e Akav, idênticos, não muda, só sabendo onde é que está a vogal correta, quem estuda hebraico, para saber o que é um e o que é outro. Como é que eu sei que então ali é calcanhar? Por causa da referência que é feita ali. Deixa eu voltar aqui para você de novo. No texto, e depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Yaakov. Não é que ele passou a perna no irmão, porque ele pegou, foi com a mão, não foi?
Isso. Então, simples, entenderam? A partir de hoje você não vai mais olhar e imaginar que um dos patriarcas era alguém trapaceiro. E também a confusão é por causa do que Esaú também fala mais à frente. Esaú disse, não é por isso que o nome dele é Jacó, ele faz um trocadilho. Ele não diz que realmente o nome dele quer dizer aquilo. Não é por isso que o nome dele é Jacó, porque 2 vezes ele me passou a perna. Ele me enganou sobre a minha primogenitura, tomou a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. Ô, meu irmão, é um erro tão grande pensar dessa forma, porque foi totalmente o contrário. E a gente vai falar disso agora. Diga, Lucas. A gente vai falar disso, a gente vai falar justamente disso agora. A confusão maior vem, além do que Esaú falou, vem do que a gente vai ler agora no texto. A gente vai ler Gênesis 25, do 29 ao 34, que diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. E estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Preste atenção no que é dito no final. Então desprezou Esaú o direito da primogenitura. Todo mundo lê, todo mundo não, a maior parte lê esse texto e só lê o texto pensando e olhando o lado de que Jacó comprou e achando errado. Mas quando você compra algo e paga um preço por aquilo, não estou dizendo você comprar uma mercadoria roubada com preço ínfimo e achar que está certo porque você comprou. Não, receptação, você sabendo que o valor está muito abaixo ali, é um problema, é um crime. Aqui a gente não está falando disso. Ele pagou um preço por algo que pertencia realmente ao irmão e que o irmão, de boa vontade, jurou e passou para ele. Uma coisa interessante a respeito do porquê ele estava fazendo um guisado de lentilhas, com lentilhas, o Talmud diz que ali, aquele dia, era o aniversário da morte de Abraham, do pai de Isaac. Então, era uma comida feita para agradar, para ser servida a quem estava de luto. O Talmud nos explica isso porque os sábios do passado registraram esse fato. Então, ele fez esse prato para o pai, com certeza ele faz em abundância, e o irmão quis, e ele comprou. Se ele comprou, eu pergunto para você, Esaú diz que ele enganou 2 vezes. Enganou aí agora? Você acha que aqui Esaú foi enganado? Será que Esaú não poderia chegar e comer qualquer outra coisa na casa dos pais? Será que não tinha nada? Ele queria tanto aquilo e ele desprezava. É algo que o Eterno viu na vida de Esaú. Uma coisa é certa, os pais de Esaú sabiam de uma conduta que ele tinha que não era agradável nem aos olhos dele, os casamentos. Pode dizer, Lucas? Isso mesmo que a gente está falando aqui. Isaac rico, família rica, com certeza tinha comida, tinha alguma outra coisa pronta para comer. Ele chega cansado, ele desprezava tanto que ele não quis pegar nada que tivesse pronto, ele queria aquilo mesmo e ele não se importava com a primogenitura. Ele desagradou. Aí eu vou para um ponto. Eu não queria nem falar a respeito disso, que é um meio contraditório, mas o porquê então Adonai, a gente vai ver mais à frente que Adonai amava a Jacó e não a Esaú, assim como foi com Caim e Abel, porque
o coração deles, a oferta que eles tinham para oferecer e se dedicar a Adonai, eram completamente diferentes. Esav, ele desprezava de verdade, apesar do pai o amá-lo. Tem pai que não enxerga, na verdade, né, o erro no filho a vida toda. É um ponto que eu acho um pouco negativo ali, é que Isaac amava tanto ele, até mais do que Jacó, porque Jacó era o queridinho da mãe dele. A profecia já tinha sido lançada desde o ventre, não se esqueça disso, a profecia de Adonai de que Esav iria servir a Jacó já tinha sido lançada desde o ventre da mãe, quando eles estavam brigando ali, e ela agoniada perguntando a Adonai o porquê aquilo, e ele disse que 2 nações estavam sendo geradas no ventre dela, e que a mais velha, a maior, serviria o menor. A profecia já tinha sido entregue, então não tinha para onde correr. Jacó seria um dos patriarcas. Ele levaria a descendência à frente. E durante toda a vida de Esav, ele provou que Adonai, a profecia de Adonai estava correta. Por quê? A gente sabe que Adonai sabe de todas as coisas. Eu enxergo a linha do tempo, presente, passado e futuro, de uma forma. A gente não pode voltar ao passado, a gente não pode se adiantar ao futuro, a gente tem que viver o presente. Mas Adonai criou todas as coisas. O presente, o passado e o futuro para ele, na minha opinião, é uma coisa só. Ele pode muito bem. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as direções que você pode, de todas as decisões que você tomar, ele sabe cada caminho, o que é que pode dar errado. Você tomou uma decisão aqui hoje, uma bifurcação, digamos assim, na linha do tempo foi criado, você pode fazer isso ou aquilo, ele sabe as duas, ele não vai interferir, porque ele sabe todas as coisas, porque ele sabe que cada decisão que você tomar pode ir por um lado ou por outro, porque ele enxerga o futuro, ele vê o passado, o presente e o futuro. Eu acredito dessa forma, eu creio em um poder completamente ilimitado mesmo. Para Adonai, o tempo e o espaço não é nada, parece coisa de filme, né? Parece aquele menino que assiste filme, realmente eu assisti muito filme referente a isso, mas o que eu falo é referente ao que a gente vê sobre o Criador, o poder que ele tem, tentando explicar o porquê ele conhece o seu futuro, sabe o que você vai fazer no seu futuro, o que vai acontecer, e o porquê desde o ventre ali, ele separou Jacó e não Esav, porque ele sabia o futuro de Esav, as decisões que ele tomaria seriam atitudes ruins, que iriam desagradar tanto os pais dele, quanto o próprio Eterno. Em Hebreus 12, 16 a 17, diz assim: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você lembra que naquela situação ele chega para o pai, ele diz que foi enganado quando vendeu, não houve engano algum, houve um desprezo dele, foi justo a venda, houve um juramento. Quando ele vendeu a primogenitura, ele deixou de ter direito à bênção do primogênito. Quem foi o enganador, o usurpador agora? Você analisando todo esse contexto, quem tentou usurpar o que do outro? Esav tentou usurpar a bênção de primogênito. No momento que o pai chama ele e diz: olha, vá caçar, meu filho, traga uma caça para mim, faça um guisado e eu vou te dar a bênção do primogênito, porque meus dias estão chegando ao fim. Ele, como uma pessoa correta, se ele naquele momento tivesse a intenção de ser correto, ele diria: não, meu pai, eu vendi, o senhor vai ter que abençoar o meu irmão Jacó, eu vendi a minha primogenitura para ele, por um prato de guisado. O pai, com certeza, iria chorar, triste, o amor que ele tinha, e o filho desprezar a bênção do primogênito. E olhe como a bênção é importante. Isaac poderia repetir a mesma bênção para ele. Por que não fez? Porque a bênção que o pai lançava sobre o filho ali, era como um decreto no reino dos céus, e o Eterno cumpria aquele decreto, a bênção que era lançada, principalmente ali entre os patriarcas com seu filho, para a descendência. Ele: não posso te dar a bênção, tudo que eu tinha de bênção, eu proferi para o seu irmão. Qual foi a bênção que ele deu? A bênção que ele deu para Esav foi
em cumprimento da profecia que Adonai deu na barriga da mãe, que ele serviria ao irmão dele. Isaac chega ali e começa a lançar o que tem esse para você. Você vai servir seu irmão, você vai isso. E aí lança, pode ler que você vai ver. Ele abençoa, mas a bênção só faz mostrar que o que Adonai profetizou na barriga da mãe se cumpriu. Tem um outro texto de Malaquias que a gente acabou lendo também mais cedo. Nosso irmão Caim, ele leu, diz assim: eu vos tenho amado, diz Adonai, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse Adonai, todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ou seja, Adonai aqui declara o amor que ele tinha por Jacó. Jacó fazia tudo conforme os pais determinavam para ele. Ele era uma pessoa obediente, temente, tinha um coração voltado para Adonai. E a gente vai estudar nas paraxás futuras algo que eu acho muito, muito bonito na vida dele. Isso, eu vou finalizar justamente falando disso também, Rocha. Nosso Rocha está lembrando aqui da obediência dele, como era tão grande, e algo que você pode acabar dizendo que acha feio, estranho na vida de Rivka, quando ela chama ele e diz: olha, se prepare, se arrume todo, porque seu irmão foi caçar, eu vou preparar um guisado aqui, você vai receber a bênção. Vamos tentar pintar aqui um cenário onde você consiga na sua mente desenhar toda a situação para você entender, compreender bem o que ocorreu naquele momento. E eu acho uma situação engraçada, porque hoje eu vejo os filmes, o cinema botando aquela maquiagem, veste o cara todo, o cara fica parecendo uma outra pessoa, um outro ser, com um braço peludo, vira um monstro, o que seja, mas a tecnologia evoluiu. E ali deram um show, porque foi uma maquiagem bem feita para o couro de animal ficar semelhante ao couro, o braço de Esav, o braço de Jacó ficar todo bem feitinho, deve ter sido uma costura bem feita, organizou tudo, fez tudo no padrão. Parabéns, nível Hollywood ali, porque realmente parece brincadeira, mas é porque aí você tem que levar ali entendendo que o que ela fez confiando que estava agradando a Adonai, porque a profecia de Adonai não era a bênção indo para Esav. A bênção teria que ser de Jacó. Aí ela se antecipa, com medo de Esav voltar com a caça e pegar a bênção, e ela chama o filho e diz: não, na barriga dela, Adonai proferiu aquela bênção. Você acha que ela passou a vida toda sem contar isso para Isaac? Com certeza Isaac sabia que existia essa profecia sobre o filho. Qual é a mulher que não conta tudo e na hora de deitar ali, conversa tudo, e lá a mulher tem esse dom, né, o dom de línguas, ela fala a noite toda, se vacilar, você não consegue dormir. Então, com certeza, contou para ele. Ele tinha ciência que essa profecia ia acontecer. Aí eu imagino um cenário de Esav voltando e tentando roubar a bênção, porque Adonai, ele é justo. Tudo bem, na minha opinião, a vida de Esav foi poupada. É um pensamento meu, eu quero ver se vocês conseguem entender também. Na minha opinião, a vida de Esav foi poupada, porque Esav enganou ao irmão, tentou roubar a bênção que ele tinha vendido, saiu para caçar. Se não fosse feito esse plano para que a bênção viesse sobre Yaakov, porque já tinha sido proferido por Adonai que seria dessa forma, será que Esav voltaria vivo dessa caça? Pense comigo. Se ele volta vivo e cozinha e Isaac abençoa ele com essa bênção, Adonai deixaria de cumprir a bênção? Como que seria isso? Prevaleceria a palavra dele e Isaac lançou aquela bênção, não lançou a bênção sobre... Era algo importante, algo que você tem que refletir. Eu acredito que Adonai daria um jeito. Talvez a vida de Esav fosse ceifada para que Jacó recebesse a bênção do pai e seguisse adiante. Então, eu acho que através desse erro
que houve esse engano sobre a vida de Isaac ali, para ele abençoar. Foi uma falha, foi algo extremamente grave. Eu não enxergo essa gravidade tão grande, porque a profecia já tinha sido dada. É aquilo que eu falei, você às vezes não espera a profecia, a palavra de Adonai se cumprir e tenta fazer ela se cumprir com suas próprias mãos. Aí pode dar um problema. Isso mesmo. O Roth está falando aqui, concorda que realmente eles já deveriam ter conversado a respeito dessa profecia que recebeu das duas nações na barriga dela, que o maior serviria ao menor. Ele tinha ciência, mas o amor do pai cega, não cedeu, cega. E o amor que ele tinha pelo filho, eu vou colocar nos dias de hoje, aquele filho mais másculo, é o caçador, aquele que mais robusto, está na rua o tempo todo caçando, trazendo a caça. O outro mais dedicado aos cuidados ali domésticos, com a mãe, administrando tudo. Não, nada diminuindo a masculinidade dele, mas eu digo porque naquela época o pai se alegrava, o filho saiu para caçar, voltou com um leão, voltou com... A gente não pode negar a masculinidade do patriarca, porque foram vários. As tribos de Israel vêm dele. Os filhos dele foi quem gerou o nome das tribos de Israel. Então, não tem para onde correr. Agora que o pai tinha um amor, que às vezes esse amor cega a visão que você tem que ter do seu filho na hora de tomar certas decisões, cega. Os patriarcas estão livres desse tipo de erro? Não. O que eu acho mais interessante é que a Torá e a Bíblia em si não esconde o erro de ninguém. Não esconde. Todo homem é falho e erra. Todos. Até aquele que era segundo o coração de Adonai errou gravemente e trouxe grande mal sobre a vida dele, sobre a família dele, Davi. O rei Davi. Então todos erram, todos pecam, todos precisam do Mashiach, precisam da benignidade de Adonai, do amor, do perdão dele. Então os patriarcas erraram, mas corrigiram, com certeza corrigiram o seu erro, se arrependeram daquilo que foi feito. E no final, na minha opinião, a vida de Esaú foi poupada justamente por causa disso que aconteceu. Eles deixaram de pagar por isso. Quando você erra e avança ali, tentando fazer com sua própria mão, fazer a vontade de Adonai se cumprir, e você erra, pecou, tem uma consequência. Eles tiveram uma consequência? Tiveram. Yaakov não teve que sair fugido com medo do irmão. O irmão estava tão chateado que se ele ficasse, permanecesse, provavelmente o irmão o mataria. Teve que viver distante, longe. Passaram a perna dele lá enquanto ele trabalhava pela esposa dele. Trabalhou, na hora de pegar o prêmio, enganaram. Rapaz, pensando nisso, eu não posso nem adiantar muito não, porque está nas paraxá futuras, mas você não sai ileso. Quando você erra, você tem uma consequência para aquilo, e você vai pagar. Aqui ainda nessa terra. Então a gente tem que escolher muito bem as nossas decisões, o que você faz da sua vida, a decisão que você vai tomar. Se Adonai te prometeu algo, trabalhe para que isso aconteça, mas trabalhe correto, fazendo o que é correto. Não tente burlar, fazendo algo que desagrada, que está em desacordo, enganando, fazendo o que seja, porque você, mesmo alcançando a bênção, você paga uma consequência por aquilo. Isso era o que eu tinha para colocar. Isso foi o que mais tocou em meu coração durante o estudo dessa paraxá. Eu queria deixar registrado. Nós já estamos chegando ao meio-dia, estamos próximos, e eu desejo para você um Shabat abençoado, que você reflita sobre isso e sobre o restante da paraxá em casa. O sábado é o dia de você descansar no Senhor, buscando a Ele, estudando. Mais tarde a gente vai estudar mais um pouquinho da palavra dele. Teremos o estudo, né, Roth? Do Apocalipse à tarde. É o dia da gente dedicar tempo, se dedicar a fazer algo na nossa vida que agrade a Adonai, dedicar nosso tempo a Ele, buscá-lo de todo o coração. Então, que Adonai abençoe vocês. Eu vou chamar o Roth para dar a bênção final e os avisos. Obrigado e até a próxima.
Loures, e eu queria dizer aqui que para as pessoas que consideram, né, os teólogos, muitos que consideram Jacó enganador, eu queria muito ter o mérito que esse enganador tem. Porque se há 3 pessoas nas Escrituras que você não pode jamais, nem sequer imaginar que não estarão no mundo vindouro, não terão a salvação garantida, é Abraão, Isaque e Jacó. Porque Yeshua chega e fala, né, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino de Deus. Gente, isso é fantástico. Então, a salvação, o lugar no mundo vindouro, na vida eterna desses 3 homens, está mais que garantido, é inquestionável. Então, como eu queria ter essa convicção, sem nada de dúvida, zero de dúvida, de que estarei lá com eles, igual Jacó. Porque por mais que alguém diga, você não tem certeza da sua salvação, irmãos, nós sabemos de hoje, não sabemos de amanhã. Nós somos seres humanos fracos que podemos cair. E eles já estão lá garantidos. O mérito deles já ninguém tira mais, está garantido. Estarão no mundo vindouro, na vida eterna. Então, se ele foi enganador, como muitos pensam, que Adonai abençoe você, que você seja igual a ele. Tem o mérito dele. Porque o mérito dele foi tão alto que já está garantido lá seu lugar no mundo vindouro. Que Adonai nos abençoe. Lembrando aos irmãos que 17 horas, se Adonai permitir, teremos o nosso estudo do Apocalipse nesse mesmo canal que você está agora. Na quarta-feira, às 20h30, teremos o nosso encontro, né, semanal com algum estudo bíblico. E no próximo Shabat, às 10 horas aqui, também, se Adonai permitir. Recebam a bênção dele, os que estão aqui fiquem de pé e recebam a bênção de Adonai. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, vihuneka, Issa Adonai panav elecha, veasem lecha. Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém.